Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. No livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 9. Esta é a sexta mensagem sobre família que o pastor traz para o púlpito da igreja. Se a palavra do meu Deus estiver em mim e eu estiver na palavra do meu Deus, pedirei o que quiser e Ele me dará, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão e não deixa cair. O profeta Isaías disse assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Diga: família bendita do Senhor. O que significa família bendita do Senhor? Significa, meu irmão, uma família abençoada, uma família cheia da graça do Deus eterno. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, nosso único, soberano Deus, Criador dos céus e da terra. E todos nós queremos, todos nós desejamos, Senhor, que todos os povos da terra nos reconheçam como a família bendita do Senhor. Nós queremos que a nossa família, de cada um de nós, possa ser vista como uma família que desfruta das bênçãos de Deus, das maravilhas de Deus, dos benefícios de Deus, na vida sentimental, na vida conjugal, na educação de filhos, na saúde, na prosperidade, tendo os nossos sonhos sempre se tornando realidade, vivendo, Senhor, na certeza de que os teus anjos acampam em derredor de cada um de nós, que a nossa casa está protegida pelos teus santos anjos, que os nossos dias serão dias verdadeiramente felizes enquanto durar a nossa existência neste corpo de carne. Nós não queremos viver, Senhor, dias de infelicidade. Nós não queremos carregar dentro do nosso lar, da nossa família, nenhum espírito de amargura, de tristeza. Não, queremos a cada manhã nos levantarmos e dizer: Senhor Jesus, obrigado por mais este dia. Queremos abrir a nossa boca e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. A minha família está edificada sobre as regras estabelecidas por Deus. E por isso ela é abençoada. Ó Espírito Santo, ensina-nos nessa noite a edificar a nossa casa com sabedoria, com inteligência, com conhecimento da Tua palavra. Porque uma casa só é edificada quando nós temos essas três virtudes: sabedoria de Deus, inteligência nos dada pelo Senhor, não é a inteligência deste mundo, não é a inteligência humana, é uma inteligência que desperta em cada um de nós pelo Teu Espírito, e com conhecimento da Tua vontade.
Fala-nos, Espírito do Senhor, nesta noite. Restaura famílias. Opera uma grande reforma em muitos casamentos, meu Senhor. Reconstrói aquilo que o tempo, os anos vem corroendo e vem destruindo. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Para ti não há coisas impossíveis. Para o Senhor tudo é possível. O Senhor faz vir à existência as coisas que não existem. E tudo isso nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, minha família espiritual, nação santa, sacerdócio real, tem sido muito proveitoso esse tema que nós temos abordado sobre família, e os frutos desses estudos bíblicos já têm se manifestado na nossa igreja. Nós já temos ouvido testemunhos maravilhosos do que Deus tem começado a operar na vida de muita gente aqui dentro. Já tem chegado ao meu conhecimento testemunhos de verdadeiros milagres que Deus operou nessas 5 mensagens que nós trouxemos aqui para o púlpito da igreja. Irmãos, Deus quer que a tua família, que a minha família, que a nossa família seja reconhecida por este mundo como família bendita do Senhor, família abençoada por Deus. E o que é uma família abençoada por Deus, pastor? É uma família onde existe paz, onde há harmonia no casamento, na vida conjugal, onde há felicidade, onde há prosperidade, onde os sonhos, aqueles projetos de vida que todo casal tem, toda família tem, começam a se realizar, começam a se concretizar, e isto vai gerando felicidade. Isso vai gerando bem-estar, isso vai gerando uma vida sobremodo excelente. É esta a vontade de Deus, é este o desejo de Deus. Agora, uma família, para ser abençoada, ela tem que seguir regras estabelecidas por Deus. Ela tem que estar alicerçada naquelas regras que o próprio Deus estabeleceu, para que haja uma estabilidade dentro do lar, dentro da família. Você sabe que a família, ela tem sido alvo de uma verdadeira artilharia pesada, um verdadeiro ataque de artilharia pesada dos filhos das trevas, que procuram atingir aqueles valores morais que são fundamentais para o bem-estar, para a boa saúde de uma família. Aqueles valores morais que, quando você põe eles de lado, quando você ignora, e os ataques que eu me refiro são exatamente em cima disso aí, eles bombardeiam os valores morais da família, para que sistematicamente isso acontecendo, chegue num ponto em que eles praticamente não existam mais dentro da instituição família. Nós temos vivido exatamente isso nos dias de hoje. Veja, por exemplo, o conceito de casamento. Para nós que somos da graça de Deus, para nós que temos o conhecimento de Deus, nós sabemos que o casamento é um compromisso, irmãos, firme e sólido, que um homem e uma mulher assumem para o resto da vida, até que a morte os separe. É uma relação entre um homem e uma mulher, onde tem que existir uma confiança mútua. Casamento, quando não tem confiança mútua, não pode ser até que a morte os separe. Então a confiança que tem que existir entre um casal, entre um marido e uma esposa, entre um homem e uma mulher, na realidade é o cimento, sabe? Que une, que liga o casamento e que não permite que haja separação. Nós vamos tratar nesta noite de coisas práticas nesta área, porque o objetivo desse estudo bíblico que nós estamos fazendo sobre a família é exatamente levar a condição de haver uma reconstrução de muitos casamentos que estão precisando de uma reforma, como uma casa velha mal cuidada. Você sabe que há muitos casamentos que, com o passar do tempo, por as pessoas não terem o conhecimento de Deus, elas não cuidaram do casamento, elas não estabeleceram as suas vidas dentro das regras de Deus, e começou a se deteriorar o casamento.
É como aquela casa que tem uma janela emperrada, surgiu uma goteira, né? O interruptor da luz já não funciona mais, a pia lá do banheiro já tem outro vazamento. Então chega uma hora que tem que se fazer uma reforma, senão não dá mais condição de viver na casa. Então há casamentos que estão precisando urgentemente de uma reforma. Esse estudo bíblico está fazendo isto. Através do conhecimento, o Espírito de Deus já começou a restaurar muitas casas que estavam precisando de reforma. O objetivo desses estudos é preparar os novos casamentos, né, para que eles tenham um cimento bem forte, que una verdadeiramente com esse cimento da confiança, para que no futuro não venha a haver danos, não venha a haver transtornos, não venha a precisar de uma reforma, como muitos estão. Então nós vamos ver nesta noite que há algumas coisas que têm destruído a confiança e esta fidelidade que tem que existir dentro do casamento. Porque, irmãos, a verdade é que há coisas que conseguem verdadeiramente debilitar a estrutura de um casamento e acaba levando a uma separação. E uma coisa interessante é que normalmente não são coisas grandes que debilitam o casamento. Normalmente são coisas pequenas. Porque às vezes há coisas grandes, irmão, que até servem para unir mais ainda o casamento. Por exemplo, quando acontece uma grave crise financeira, às vezes uma crise financeira serve para unir mais ainda uma família. Às vezes causa união, o marido se une mais à esposa, os filhos se unem mais aos pais, os pais aos filhos, todo mundo começa a lutar junto, a família inteira se empenha, né, para tirar o barco da casa daquela situação de naufrágio. Às vezes, uma doença é fator de união. De repente alguém da família sofre uma doença grave, começa todo mundo a se unir por causa daquela enfermidade. Uma morte. Quantas vezes, irmãos, uma união de uma família é fortalecida através de uma morte? Então, às vezes, as graves crises que acontecem numa família até aprofundam o relacionamento entre as pessoas, até serve para unir mais os laços da família. Mas esta noite eu não vou falar de coisas grandes. Essa noite eu quero falar de coisas pequenas, que às vezes passam desapercebidas, e que são elas que causam a destruição da maioria dos casamentos. São essas coisinhas pequenas que vão corroendo a felicidade de um lar. São elas que desestabilizam o relacionamento de um casal. É como uma pequena goteira que surge numa casa, em cima do armário. Ninguém percebe e ela está lá pingando, pinguinho. Toda vez que chove, está lá a goteirinha. Ninguém toma providência, ninguém percebeu, é tão insignificante, mas ela está lá causando estrago no armário. Chega uma hora que quando você vai descobrir, olha, a água já se infiltrou e apodreceu toda a madeira. Você perdeu o armário inteiro. Então, irmãos, há muitos casamentos que chegam à destruição desta forma. Uma pequena goteirinha que vai pingando, vai debilitando às vezes o coração de um homem, vai debilitando o coração da mulher, e lá para as tantas, aquela goteirinha que parecia sem muita importância, destruiu o casamento e provocou uma separação. Então, vamos abrir a Bíblia no livro de Cantares de Salomão. Temos coisas preciosas de Deus para o nosso coração, para a nossa família nessa noite. Então, Cantares de Salomão, capítulo 2, o livro de Cânticos de Salomão, né? Capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra: Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O que Salomão está falando aqui? Salomão está falando, irmãos, do relacionamento entre um homem e uma mulher. Ele está falando de relacionamento de um casamento. Mas ele diz aqui: apanhai-me as raposas e as rapozinhas que devastam os vinhedos,
porque as nossas vinhas estão em flor. O que significa essas raposas, essa raposinha? O que significa esta vinha em flor? Olha, uma vinha em flor é um relacionamento florido, é um relacionamento florescente, quando tudo está dando bem, não há problemas, não há crises, não há pragas naquele jardim, as flores estão brotando, fica uma coisa agradável, é um bom relacionamento. Quando ele diz aqui, as nossas vinhas estão em flor, ele está dizendo para sua esposa, o nosso relacionamento está perfeito, o nosso relacionamento está bom, o nosso relacionamento está feliz. É isso que ele está falando, isso é um diálogo entre a esposa e o marido. Então, essas raposas, essas raposinhas, irmão, são situações que destroem uma vinha que está florescendo, que destrói um relacionamento. No texto grego original, esta raposinha também significa praga. E quando um vinhedo, ele é atacado por uma praga, quando ele é acometido por uma praga, se você não tomar logo providência, olha, toda aquela vinha se destrói, se perde o vinhedo inteiro. É como, por exemplo, a praga de um cupim. Você não vê o cupim trabalhar, ele trabalha silenciosamente às 24 horas do dia, mas de repente, quando você descobre, já corroeu a madeira toda, já causou uma destruição. Então, são pragas que destroem coisas boas, são pragas que trazem destruição para dentro de um lar. Nós vamos ver esta noite algumas raposinhas, algumas dessas pragas que atacam o casamento e que, se não for tomada providência, provoca destruição. Por exemplo, em primeiro lugar, espírito de confusão. Olha, isto é uma raposinha. Quando há espírito de confusão dentro de um lar, dentro de uma família, já é uma raposinha trabalhando, que pode amanhã causar uma separação. Vamos entender isto abrindo a Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Paulo disse assim para a igreja de Éfeso: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Você vê? O que significa, pastor, andar prudentemente como sábio e não como nécio? O que significa isto para o casamento, para o relacionamento de um homem e uma mulher? Olha, irmãos, o apóstolo está dizendo aqui o seguinte: veja se cada um está cumprindo o seu papel dentro de casa. Veja se a mulher está sendo sábia. A Bíblia diz o quê? A mulher sábia edifica a sua casa. Veja se o marido está sendo sábio. Veja se cada um está consciente da sua responsabilidade. Porque o marido, ele não pode fazer o papel da mulher, nem a mulher fazer o papel de marido. E muitas das vezes, numa família, esses papéis se invertem. Às vezes a mulher quer que o marido faça o papel dela e ela quer fazer o papel do marido. Ela quer ser a cabeça, quando a Bíblia diz que a cabeça é o homem. E às vezes se inverte isso aqui, e todas as vezes que esses papéis se invertem na família, isso já é espírito de confusão. Isso é uma raposinha atuando. Então, eu tenho que ver prudentemente como é que eu ando. Qual é o meu papel como marido? Eu como marido, qual é o meu papel? Amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, tratá-la com dignidade, viver a vida comum do lar. O meu papel é proporcionar à minha esposa e aos meus filhos uma vida plena de felicidade. Este é o meu papel como marido. Mas qual é o papel da minha esposa, da minha mulher como esposa? Ser submissa a mim como marido, para que eu possa amá-la cada vez mais, com mais intensidade, me amar com toda a intensidade. O papel da minha esposa é ela ser capaz de produzir conforto e carinho para a minha vida. Este é o papel da mulher. Papel do homem, papel da mulher. Qual é a nossa obrigação? Qual é a obrigação dos pais para com os filhos?
Irmãos, a obrigação de todo pai, de toda mãe com seus filhos, é cuidar dos seus filhos, até que eles atinjam a maioridade e possam ter condições de viver a sua vida independente. Isto é obrigação de todo pai e de toda mãe. Isso não é favor não, isso é obrigação. Até o dia que teu filho possa viver independente de você. Então, se cada um sabe qual é o seu papel, não vai existir dentro da família espírito de confusão. Você vai andar prudentemente como uma pessoa sábia e não como uma pessoa nécia. Mas você sabe que há muitos lares, irmãos, muito confusos, né? Onde ninguém sabe direito qual é o papel do outro, qual é a sua obrigação. Existe um espírito de confusão e de repente aquele espírito de confusão começa a destruir o vinhedo e o vinhedo não floresce. Começa a corroer o relacionamento entre marido e mulher. Às vezes esse espírito de confusão surge quando o casal começa a ter filhos. Quantos não tem filhos? Quantos estão recém-casados? Não veio ainda nenhum filho, o relacionamento é um. De repente começam a vir as crianças, aí começa o espírito de confusão, o marido começa a se sentir rejeitado, começa a dizer, mas você agora só vive dando atenção à criança, eu agora não sou mais ninguém aqui dentro de casa, eu vivo largado. Isso é espírito de confusão. Quantas das vezes isso aqui acontece? Às vezes é a esposa que não sabe contrabalançar as coisas, né? E realmente às vezes exagera na atenção à criança que chega, e deixa também às vezes o próprio do marido desprezado. Então a Bíblia diz, vede prudentemente cada um como andais, não como nécios, mas sim como sábios. Então, irmãos, em todas essas situações, todos nós temos que andar prudentemente como sábios. Diga graças a Deus. Segunda raposinha, o excesso de trabalho. Olha, isso aqui é tremendo. Veja o versículo 16 de Efésios 5. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Você vê? Olha, da mesma forma que há quase 2000 anos atrás Paulo já dizia que os dias eram maus, imagina então nos dias de hoje, hein? Hoje nós vivemos dias maus. Você vê que tudo que se vive aí fora, meu irmão, é sempre contrário àquilo que é bom, àquilo que é direito. Você observa que as posições que a nossa sociedade toma, as posições que a nossa sociedade assume, os conceitos da nossa sociedade, são sempre conceitos e posições opostos à moral e aos bons costumes. São sempre coisas contrárias àquilo que é bom, àquilo que é direito. Você vê que a sociedade, ela criou alternativas para o casamento. Hoje o sexo é explorado de uma maneira violenta pelos meios de comunicação. A sociedade hoje, e quando eu falo a sociedade, eu falo em todas as faixas sociais, não importa, em todas as camadas sociais. Hoje a nossa sociedade já aprova, de uma maneira tranquila, o sexo sendo praticado antes do casamento. E tudo isso são coisas totalmente contrárias a Deus. Deus não aprova isso. Então ele diz, remindo o tempo. Ele está mandando você cuidar do tempo, ter zelo pelo tempo. Porque você sabe, irmãos, olha, há casais que estão tão ocupados com outras coisas, que eles acabam se esquecendo da própria família, acabam se esquecendo da própria vida. Então ele está dizendo que nós temos que remir o tempo, nós temos que cuidar do tempo, porque os dias são maus. Por que Paulo faz esse alerta, irmão? Olha, porque há pessoas tão ocupadas, mas tão ocupadas, que ela esquece do marido, esquece da esposa, esquece dos filhos. Elas acabam esquecendo que não há nada nesse mundo mais importante do que a família. Nada é mais importante nesse mundo do que a tua própria família, meu irmão. Isso que você tem que estar absolutamente consciente. Nada pode ocupar o lugar da tua casa, nada pode ocupar da tua esposa, nada pode ocupar o lugar do teu marido, dos teus filhos. A tua família é o bem mais precioso que Deus te concedeu. Amém? Porque você pode ser um homem muito rico, você pode possuir muitos bens, você pode possuir a fama que você quiser possuir, você pode ter todo o dinheiro que o trabalho, que o mundo possa te oferecer.
Mas se você tiver uma falência na tua família, você vai ser sempre uma pessoa fracassada. Você vai ser sempre uma pessoa derrotada. Em primeiro lugar tem que estar a família. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos abençoados. Olha, o homem verdadeiro, o homem que é homem no duro de verdade, não é aquele que tem muitas mulheres. O homem verdadeiro é aquele que consegue fazer uma só mulher feliz. Este é que é o homem da Bíblia. Este é que é verdadeiramente um homem realizado. Todo homem que não consegue estruturar a sua família, que casa, descasa, já teve 2, 3, 4 esposas, 4 casamentos, irmão, este homem é um frustrado na vida. Eles sempre procuram aparentar que são bons vivantes. Não, tal, já vou para a 6ª esposa, já vou para a 5ª. Não acredite nisto. No fundo, essas pessoas carregam dentro de si tremendas frustrações. Porque nada realiza mais um homem do que ter a sua família edificada, do que poder fazer uma mulher feliz e ser feito feliz também por uma mulher. Esta é a maior realização de um homem e de uma mulher. Então você tem que remir o tempo. Não adianta você querer ganhar o mundo inteiro e de repente perder a tua saúde, perder a tua paz, perder a tua família. Às vezes as pessoas se entregam de tal forma ao trabalho, né? Trabalha muito, e faz serão, e trabalha dia de sábado, e trabalha dia de domingo, e não tem tempo para a esposa, e não tem tempo para o marido, e não tem tempo para sentar um pouco em casa com os filhos, não tem tempo para curtir aquele ambiente de família, sabe? Porque ficam muito atarefadas. Você vê que há pessoas, irmãos, que não conseguem nem tirar férias. Você sabe que isso é tão importante que a lei trabalhista diz que todo trabalhador, seja ele quem for, ele trabalha 12 meses e tem que tirar 30 dias de férias. Quem é que tirou férias aqui no último ano de trabalho? Levante a mão. Levante a mão. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas só. Você vê? 8 pessoas na igreja inteira tiraram férias no último ano. Não é? As pessoas às vezes passam 5 anos. Tem gente que diz: olha, minha vida inteira nem férias eu tirei. Nunca tirei umas férias. Só trabalhando. Irmão, não pode ser desta forma. Olha, de repente o tempo passa e você não se deu conta da tua família. Então o excesso de trabalho é uma raposinha que trabalha, sabe, destruindo o vinhedo em flor. Impede do teu relacionamento familiar ser uma coisa boa. Não imagine você que o excesso de trabalho é que vai te dar uma boa condição de vida. Isso não é verdade. Se você for um homem ou uma mulher fiel a Deus, se você pautar a tua vida dentro das regras de Deus, Deus vai suprir todas as tuas necessidades dentro do tempo normal de trabalho. Não é você que vai conquistar essas coisas por trabalhar muito, por não descansar, por não ter férias, e trabalha sábado, e trabalha domingo. Não, irmãos, dedica tempo para a tua família. Você tem que ter o tempo para a tua casa, dedicado para a tua família. Você, marido, você tem que ter um tempo dedicado para a tua esposa. Você tem que ter um tempo dedicado para os teus filhos. Olha, eu já errei muito na minha vida nesse aspecto aqui. Porque nunca ninguém me ensinou isso. O que me ensinaram: não, tem que fazer a obra de Deus. E eu só queria fazer a obra, e era igreja de manhã, de tarde, de noite, e fazer gabinete pastoral, e atendimento pastoral. Olha, e eu esquecia da minha família. Um dia, quando eu olhei, eu vi um homem maior do que eu do meu lado. Eu disse: quem é esse? Era meu filho. E eu não vi meu filho crescer. Eu não tinha tempo para a família. Eu não procurava compreender, conhecer os anseios da minha esposa, a vontade da minha esposa, os desejos da minha esposa, os sonhos da minha esposa. Eu achava que o fato de eu colocar feijão, arroz, carne, pagar o aluguel, pagar a luz, eu estava fazendo o meu papel de homem, de marido. E não estava. Hoje, com o conhecimento que Deus tem nos concedido, meu irmão, eu estou sempre fazendo um autoexame e vendo se eu estou procedendo prudentemente como sábio.
Hoje eu entendo que a coisa mais importante do que a minha igreja, é a minha família. Que de nada adiantaria está aqui a igreja maravilhosa, cheia de gente, multidões de pessoas de manhã, de tarde e de noite, e eu ser um fracassado na família. E de repente eu ser um pastor divorciado, partindo para o segundo, para o terceiro casamento. Isso não valeria nada. Eu seria um homem frustrado. Eu não teria nada, absolutamente nada para dar para as pessoas. Eu seria um infeliz. E cada um dá aquilo que tem dentro de si. Amém? Amém, irmãos? Mas vamos falar sobre outra raposinha que destrói o casamento, que é a insensibilidade. Então, veja que nós já falamos de excesso de trabalho, né? Que é uma raposinha tremenda. Você tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Nós já falamos aqui que nós temos que viver, né, a vida familiar do lar sem espírito de confusão. E agora vamos falar sobre insensibilidade. Efésios capítulo 5, versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha, nesses últimos cultos que nós temos celebrado na igreja, Deus está mostrando para você qual é a vontade dele para a tua família. Qual é a vontade dele para a tua vida como marido? Qual é a vontade dele para a tua vida como esposa? Qual é a vontade dele para a tua vida como pai, como filho? Deus está revelando tudo isso. Há mulheres, irmão, que estão destruindo a sua própria família, porque são insensíveis, não têm sensibilidade, são insensatas. Você sabe que há mulheres que chegam a destruir o vinhedo em flor por causa da obra de Deus? Largam tudo para fazer a obra de Deus. Há igrejas aí, denominações, que exigem isso da mulher. Não, em primeiro lugar, a obra de Deus. Aí a mulher, coitada, às vezes até cheia de boa intenção, né? Cheia de amor pela obra. Aí começa, né? De manhã a igreja, fazer visita, visitar o hospital, visitar não sei o quê. De tarde, círculo de oração. De noite, reunião com as irmãs para fazer culto doméstico. E lá se vai, entra dia, entra semana, sai semana. Sexta-feira, vigília. Domingo tem que estar na igreja o dia inteiro, e vai para lá e vem para cá. Algumas chegam ao ponto de dizer que a mulher tem que até evitar de se relacionar sexualmente com o marido para se dedicar à consagração através de oração e jejum. Eu falei sobre isso nesses últimos dias na rádio, pedi até que as pessoas opinassem. Um marido aflito porque vendo o seu casamento se destruir, vendo a sua família se esboroar, porque a esposa faz parte de uma denominação onde o pregador ensinou que ela tinha que evitar o máximo possível se relacionar com seu marido para se dedicar à consagração a Deus em oração e jejum. Isto é uma insensatez? Isto é uma coisa insensata? Isto é uma coisa perniciosa? Então a pessoa não pode ter essa insensibilidade. Um homem, meu irmão, que não é sensível para tratar a sua esposa com dignidade, um marido que não tem a sensibilidade de tratar a sua esposa com amor, com carinho, um homem que vive somente para trabalhar, somente querendo ganhar dinheiro e não pensa noutra coisa, esquece de todo mundo dentro de casa, esquece de mulher, esquece de filho, ou a esposa que às vezes trabalha e faz a mesma coisa. Olha, isto é um homem insensato. Isto é uma pessoa que não tem sensatez. Então Paulo diz: olha, você tem que procurar compreender qual é a vontade do Senhor para a tua vida. Senão você fica insensível, senão você começa a viver de uma maneira insensata, e chega lá na frente, coisa explode, e você diz: onde é que eu errei? Eu não entendo o que é que houve, por que meu marido abandonou a casa, eu não compreendo porque que minha esposa foi embora, por que ela não me aturou mais, ela me amava tanto, por que de repente ela mudou da água para o vinho. Irmãos, as pessoas vão ficando tão insensíveis por não procurarem compreender a vontade de Deus nesta área, que sem que elas se apercebam, elas mesmas estão destruindo as suas famílias com as próprias mãos, que falta-lhes uma sabedoria. Olha, graças a Deus, irmão, que tu tens uma igreja onde Deus dá sabedoria para você edificar a tua família, para que ela não seja destruída. Amém?
Então, todos nós, todos, sem exceção, a começar do pastor, temos que procurar compreender o quê? A vontade do Senhor para a nossa vida. Outra raposinha que destrói um relacionamento, meu irmão, e que é uma coisa terrível, é o silêncio dentro de casa. Pastor, silêncio dentro de casa? Exatamente. O versículo 21 diz assim, estou lendo Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Interessante, não? Pela primeira vez, a Bíblia Sagrada manda se sujeitar um ao outro. Porque primeiro o que a Bíblia diz? Mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, como ao Senhor. Depois ele diz, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Mas agora Paulo diz aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pastor, o que significa isto para a família? Qual é a importância desta exortação do apóstolo Paulo para o meu relacionamento com meu marido? Para o relacionamento conjugal? Eu vou explicar. Deixa eu molhar um pouco a minha garganta. Fazer culto com esse som é realmente terrível. Aliás, hoje faz 14 dias que eu peço providências, as providências não foram tomadas, né? Mas vamos em frente. Então, isto aqui significa, meu irmão, que submissão é na realidade uma coisa mútua. Entendo o que o pastor está falando. Submissão significa que eu tenho que me sujeitar à minha mulher e ela também tem que sujeitar a mim. Isso que ele está dizendo aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O marido se sujeita à mulher, mas a esposa também se sujeita ao marido. Porque às vezes o que acontece dentro de um relacionamento entre marido e mulher dentro de uma família? Chega uma hora que um diz assim, olha, a esposa vira para o marido e diz, eu não te suporto mais, já não suporto mais você. Aí fecha a boca e começa um período de silêncio dentro de casa. Não fala mais com o marido, sabe, fica aquele clima, né, de gelo entre um e outro. O relacionamento fica mergulhado no mais profundo silêncio. Às vezes o marido vira para a esposa e diz, olha, eu vou continuar vivendo com você, mas eu não vou cooperar em nada com você. Esqueça. Silêncio dentro de casa. Lá vem outra vez o silêncio dentro do lar. Não são coisas que acontecem normalmente? É ou não é? Não é verdade? Não gera silêncio, não quebra aquela comunicação que tem que haver diária entre um homem e uma mulher? Ou então é a mulher que diz assim, olha, não vou ceder, não adianta que eu não cedo, pode chover canivete, mas eu vou permanecer firme nessa minha posição, e não tem mais jeito, acabou a discussão, não tem mais assunto. Silêncio dentro de casa. São essas situações, irmãos, são essas atitudes errôneas que por vezes as pessoas tomam por falta de conhecimento de Deus, que começam a gerar conflitos, começam a gerar isolamento entre um casal, começa a criar um clima, né? Aquele clima ruim, aquele clima pesado que às vezes você encontra dentro do lar. E na realidade são pessoas que procedem desta forma porque elas não têm ainda dentro do coração temor do Senhor. Então elas passam da felicidade matrimonial para o inferno matrimonial. Por isso que para muitas pessoas o casamento é um inferno. A pessoa que diz assim, eu não sei porque que um dia eu fui casar na minha vida. Se eu adivinhasse que casamento era isso, nunca que eu teria casado. Quantas vezes você ouve isso? Não é o casamento que é isto. Casamento é bom. Casamento foi criado por Deus. Dentre todas as coisas que Deus criou, uma delas foi o casamento. E a Bíblia diz, nós já vimos aqui em cultos passados, que viu Deus que tudo quanto Ele fizera era muito bom. Deus disse, olha, é muito bom. Deus fez o casamento para gerar felicidade na vida de um homem e na vida de uma mulher. Então por que às vezes as pessoas dizem, se eu soubesse que casamento era isso? Não,
Não é que casamento seja isso, é que as pessoas nunca foram ensinadas acerca das regras que Deus estabeleceu para que um casamento seja fator gerador de felicidade. Porque todo casal, meu irmão, todo ele, sem exceção, que conhecer, que aprender, que entender e praticar as regras que Deus estabeleceu, o seu casamento vai ser sempre fator de felicidade. Ele vai dizer o contrário, ele vai dizer: olha, se eu soubesse que o casamento era tão bom, eu já teria me casado há muito mais tempo. Eu digo isso, irmão, não tem coisa melhor do que um casamento. Olha, se eu soubesse que era tão bom, eu teria casado com minha mulher muito antes do que eu casei, sinceramente. É verdade. E se ela quiser casar de novo, eu caso outra vez. E tão bom que eu gosto. Com ela, claro, né? Casar de novo com ela. Casamento é sinônimo de felicidade. Casamento é para gerar bem-estar, meu irmão. Se você não sente felicidade no casamento, é porque você não está enquadrado dentro das regras que Deus estabeleceu. Você está tendo um comportamento que não é sábio. Você não está tendo uma inteligência para se conduzir dentro da família. Você não está tendo conhecimento, daquilo que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Então, a Bíblia está dizendo aqui que só pode haver paz numa família, só pode haver paz no matrimônio, se não houver incompatibilidade. E quando é, pastor, que não há incompatibilidade? Quando um se sujeita ao outro no temor do Senhor. Diga graças a Deus. Quando a mulher se sujeita ao homem e o homem se sujeita à mulher no temor do Senhor, não há incompatibilidade, não há discordâncias, não há desajustes, não há crises. Há aquelas bobagemzinhas, que sempre acontecem entre o marido e uma esposa, de vez em quando, aquelas briguinhas, aquela coisinha de marido e mulher, mas quando chega de noite na cama, igual aquela música do Leonardo, e quando, como é que fala, entre tapas e beijo, a gente não chega aos tapas, chega aquela discussãozinha, mas de noite acaba tudo em beijo na cama, e de manhã está tudo maravilhoso, tudo feliz, e acabou. Aquelas coisas normais que todo casal tem, às vezes procurando acertar alguma coisa que não está muito bem ajustada, sempre aquelas briguinhas de casais tem que ser procurando acertar, procurando entrosar a coisa, não é verdade? Então tem que ser assim, dessa forma, amém? Irmãos, olha o que eu vou falar para você. Isto aqui que eu estou te ensinando, felicidade num casamento, felicidade numa família, isto é uma escolha. Eu sempre digo para as pessoas: felicidade é uma escolha. Felicidade no lar, felicidade no matrimônio, felicidade na educação de filho, isso é uma coisa que se constrói. É você que tem que construir a tua felicidade. É você que tem que escolher ser verdadeiramente feliz. Tem pessoas que optam por viver infeliz, por terem uma vida de infelicidade. Elas escolhem viver de uma maneira infeliz. Quando é que uma pessoa escolhe, pastor, viver de uma maneira infeliz? Quando ela é ensinada acerca da verdade e ela não vive a verdade. É quando Deus mostra-lhe o caminho certo e ela escolhe ir pelo caminho errado. Quer dizer, ela está escolhendo viver infeliz. Quando você diz: não, aqui está a verdade, aqui está a regra de Deus, eu vou me submeter a tudo aquilo que Deus está me mostrando, a tudo aquilo que o Espírito Santo está me ensinando, então você escolheu viver uma vida feliz. Amém? Pastor, como é que se constrói a felicidade? O irmão falou aí que felicidade se constrói. É verdade. Você que tem que construir a tua felicidade. Não sou eu, não é o teu vizinho, é você que constrói. Como, pastor? Com sabedoria. Diga com o pastor: com sabedoria, com inteligência e com conhecimento de Deus. Diga: eu decidi construir a minha felicidade com sabedoria divina, com inteligência dada pelo Espírito Santo e com conhecimento da revelação dessas verdades. Pronto, então construa a tua felicidade. Irmão, se você se enquadrar nisso aqui, se você se submeter às regras de Deus, olha, os teus dias serão dias plenos de felicidade. Você vai envelhecer, bem
mais distante. Tem gente que começa a envelhecer logo cedo, né? 30 anos já está os cabelos brancos aparecendo, o rosto já está ficando cheio de ruga, sabe? Porque são pessoas, irmãos, que estão andando pelo caminho errado. Elas fizeram uma escolha errada. Não faça a escolha errada, faça a escolha certa. Faça como o teu pastor, que tem apenas 43 anos, mas nem um fiozinho de cabelo branco ainda, né? Pretinho, pretinho, graças a Deus, né? Tem gente aí que... Pastor, quantos anos o irmão tem? Pastor, eu tenho 29, o irmão já está com essa cabeça branca. O senhor sabe, né, pastor, os problemas, né? As aflições, as lutas da vida. Eu não tenho tempo, né, pastor, eu trabalho muito, eu viro à noite, eu trabalho sábado, eu trabalho domingo, eu não tiro férias, eu vendo as minhas férias, a luta é grande, né, pastor? O senhor sabe, né? Tem que ganhar dinheiro, né? Irmão, você vai morrer cedo. Não é surpresa quando o dia chegar a notícia, sabe aquele irmão teve um infarto do miocárdio. Para mim não é surpresa. Pastor, sabe fulano teve um derrame cerebral. É isso que as pessoas buscam, irmão. Se você não vive no descanso de Deus, se você não entrega a tua vida a Deus, se você não crê que Deus é a tua provisão, se você não acredita que Deus está no controle de tudo, se você não consegue crer que tudo isto aqui que Deus nos ensina é para o bem da tua vida, e você não tem a ousadia de colocar isso em prática, olha, você está cavando a tua própria sepultura. Às vezes você está cavando a sepultura da tua família, a sepultura do teu casamento. Então, felicidade é uma escolha. Felicidade se constrói. Diga graças a Deus. E eu quero terminar a mensagem desta noite no livro de Provérbios. Vamos voltar para o sábio Salomão. Provérbios capítulo 23. Vamos ver o que diz a palavra de sabedoria de Salomão. Versículo 18. Veja o que diz a palavra. Provérbios 23, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra: porque deveras haverá bom futuro. Diga graças a Deus. Olha, Deus está falando para muitas pessoas nessa noite. Deveras haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Aleluia. Irmão, Deus está dizendo que tu podes ter o teu futuro bom. Ainda que o teu presente hoje esteja ruim, Deus está dizendo, olha, deveras haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Você que tem esperança de ver a paz na tua casa, de ver o teu relacionamento com o teu marido, com a tua esposa, um bom relacionamento, de ver a tua vinha florida, né? Um relacionamento feliz, de ver a harmonia dentro do teu lar. Você que talvez tenha tido problema no teu casamento, tenha havido uma separação, olha, há a possibilidade, irmão, da tua esperança não ser frustrada. Às vezes a tua esperança é ver o teu casamento reconstruído. Deus pode fazer isso na tua vida. Deus tem poder para fazer todas as coisas. Mas o que é que ele diz aqui no versículo 19? Ouve, filho meu, e ser sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Então, o que eu tenho que fazer para que o meu futuro seja um bom futuro? O que eu tenho que fazer para que as minhas esperanças não sejam frustradas? Ouvir, né, a Deus, ser sábio e guiar retamente do caminho o meu coração. Que caminho, pastor? Nesse caminho que o Espírito Santo tem nos mostrado ao longo desses cultos. Está aqui? Se você fizer isto, irmão, olha, o que ele promete aqui no versículo 18 vai se cumprir. É fácil ou não é fácil? É simples ou não é simples? A irmã falou comigo um desses dias aí no meu gabinete, e ela vivendo muitos problemas, uma situação terrível, terrível, terrível na vida. E ela disse, pastor, eu já fiz tudo, eu já jejuei, eu já fiquei de joelho, eu já plantei bananeira, olha, eu já paguei o preço, eu já arranquei os cabelos da cabeça, eu já fiz tudo que era possível fazer. E agora, pastor? Eu digo, irmã, a irmã falta fazer uma única coisa, que era, aliás, a única que a irmã devia ter feito, mas que nunca ninguém ensinou a irmã. Ela disse, o que, pastor Carlos? Digo, entra no descanso de Deus, irmã. Ouve Deus, dá ouvidos à palavra. Guia o teu coração, guia o teu coração retamente, guia no caminho de Deus.
haja com sabedoria, viva essas verdades aqui, e tudo muda. E ela disse: só isso? Você vê, irmão, as coisas de Deus são tão simples, que às vezes as pessoas ficam assustadas. Mas é só isso aqui? Eu pensei que eu ia ter que subir o monte, pastor, durante todas as sextas-feiras da minha vida. Pastor, eu pensei que eu ia ter que fazer uma corrente de 570 sextas-feiras, meia-noite. Eu pensei que eu ia ter para a porta do cemitério. Eu pensei que eu ia ter que fazer muito jejum até ficar só o esqueleto aparecendo. Não, tu não precisa fazer nada disso. Está aqui a regra de Deus. Está aqui. Ouve, filho meu. Ouvi, irmãos. Ouvi o que o Espírito Santo está falando para você, como está falando para mim também esses dias. Isso aqui é uma espada de 2 gumes. Corta para lá, mas corta para cá também, viu? Ser sábio, agir com sabedoria. O que é ser sábio, pastor? É ouvir, entender e praticar. Este é o homem sábio, esta é a mulher sábia. Quem não é sábio é insensato. Ouve, entende, aí diz: não tem jeito não, já está tudo esculhambado mesmo, deixa eu ir empurrando meu casamento com a barriga mesmo, tá? Eu não vou esquentar a cabeça com isso, eu não vou fazer reforma nenhuma na minha casa, deixa as goteiras caindo, deixa a janelazinha lá emperrada, deixa o interruptor lá que não acende mais lâmpada nenhuma, isso aí não vale a pena, vai me dar muito trabalho. Ok, então você está fugindo da regra de Deus, então não haverá bom futuro para você. O teu futuro será mau, um mau futuro. Angústias, crises, separações, dores, sofrimento, não vale a pena. A tua esperança vai ser frustrada. Você nunca verá os teus sonhos se tornando realidade, meu irmão. O que nós mais queremos da vida, irmão? O que é mais importante nesta vida, senão você poder desfrutar de um pouco de alegria, de um pouco de felicidade? Você quer coisa melhor do que você desfrutar de um ambiente bom dentro da casa? Olha, eu sou um homem que eu vou dizer uma coisa para você. A coisa mais importante para mim é o meu ambiente de família. Como eu curto a minha família, irmão. Como eu gosto de estar. A minha vida é igreja, casa, casa, igreja. Quando eu saio para qualquer lugar, é com a minha esposa e meus filhos juntos. Eu não consigo viver sem ter minha mulher e meus filhos ao meu lado. Não consigo. Eu sinto felicidade quando eu estou junto com eles. Eu sinto o bem-estar de aproveitar todos os momentos que eu tenho de folga, estar ao lado do meu filho, estar ao lado da minha esposa. Às vezes deitar na cama, ficar jogando conversa fora, né? Às vezes ficar o marido do lado da esposa, liga a televisão, vamos ver um filminho aqui, minha filha. Aí começa a ver um filminho, daqui dá um beijinho pra cá, um beijinho pra colar, né? E catuca daqui, catuca, sabe, essas coisas de marido e mulher. Isso faz bem. Isto é que gera felicidade no lar. E às vezes as pessoas desprezam isso, jogam pela janela isso, meu irmão. Ao invés de ficar num dia de sábado, num dia de domingo em casa, fica o homem trabalhando lá, querendo ganhar dinheiro, querendo ganhar dinheiro. Às vezes a família passa o ano inteiro esperando o momento de umas férias, né? Pastor, mas o dinheiro é curto. Irmão, para se viver felicidade, não se precisa de dinheiro. Dinheiro não é sinônimo de felicidade. Se dinheiro trouxesse felicidade, todos os ricos seriam pessoas felizes, e não são. Não são. Dinheiro é bom, mas quando ele vem dado por Deus, na medida e na proporção certa, e na hora certa. Felicidade são coisas simples, que por vezes as pessoas desprezam, por vezes as pessoas jogam pela janela de uma maneira insensata. Então, escolha ser feliz, porque se você escolher a felicidade, se você der ouvidos a Deus, se você for sábio, se você guiar o teu coração retamente no caminho, todos os teus dias serão cheios de felicidades, para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Assim seja, assim disse o Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. O homem que ouve
sobre a rocha, que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas, Caíram as chuvas e o rio transbordou. e o rio transbordou. Soprou o vento Soprou o vento e enfureceu. e enfureceu, Mas ele firme mas ele firme sobre a rocha sobre a rocha permaneceu. permaneceu. Mas aquele que ouviu Mas aquele que ouviu a palavra de Deus a palavra de Deus, mas não viveu, mas não viveu, sobre areia construiu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. e sua vida destruiu. Nesses dias em que nós estamos ouvindo coisas tão preciosas de Deus sobre família, a gente pode contar o milagre, mas não conta o nome do santo, né? Claro, é evidente. O marido foi ao meu gabinete pastoral. Ele disse: pastor Carlos Magno, eu não era crente, nunca fui crente, eu sempre fui um homem católico. A minha esposa começou a frequentar a igreja do irmão, ouviu o senhor pela rádio, me convidou agora para essa mensagem sobre família. Eu vim. E ele disse: eu vim falar com o pastor que essas mensagens salvaram o meu casamento. Eu estava com um amante. Ele disse: nunca fui fiel à minha esposa, desde que casei. Que para mim felicidade era isso, viver com aventuras na vida aí fora. Eu só estava vivendo com um amante, pastor, uma colega de trabalho, uma situação terrível. O meu casamento estava pronto para explodir, mas Deus falou tão forte ao meu coração. Minha esposa desconfiava, mas ela nunca teve prova. E eu a chamei em casa e confessei para ela como é que eu vinha vivendo todos esses anos. E disse: só peço uma coisa para você, me dê uma chance, confie em mim, porque a partir de hoje eu vou ser um outro homem. A partir de hoje eu vou me conduzir dentro das regras de Deus, porque você é a mulher que eu mais amo. E eu estava embriagado por essas coisas horríveis que a vida nos apresenta. E este homem estava agindo com tanta sinceridade, irmão, que você sabe que ele trocou de emprego para se ver livre definitivamente, para não viver atormentado por aquela mulher usada pelo diabo para destruir a família. Mudou de emprego. E aí ela disse: mas eu vou atrás, vou trabalhar lá também. E aí ele foi no novo emprego, conversou com a diretoria da empresa e disse: olha, minha situação é essa. Eu queria que, por favor, não admitam essa mulher. Eu agora sou um crente em Jesus Cristo e eu quero ver a felicidade do meu lar. E aí o diretor da empresa disse: não, pode ficar tranquilo, que aqui ela não vai entrar. Nós vamos te dar todas as condições para que você tenha a tua vida tranquila e feliz. Irmão, isso é milagre de Deus, são coisas maravilhosas de Deus, e Deus vai fazer o mesmo na vida de muita gente que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Deus quer felicidade na tua vida. Você crê nisso? Você acredita nisso em nome de Jesus? Então diga glória a Deus, diga louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.